é o Evangelho segundo Jesus, aquele que hoje está perto, aquele que disse para invocar-se o seu nome, porque nele há abundante salvação, perdão e graça. Eu quero ler em Isaías, no capítulo 56, do verso 6 em diante. Isaías 56, do verso 6 em diante, aonde se diz: buscai o Senhor. Buscai. Jesus usou esse mesmo verbo para determinar que todo aquele que busca, encontra. Há uma ação a ser praticada pelo homem na direção de Deus, sem discussão teológica, se essa vontade que está em mim de buscar a Deus foi Deus que colocou, ou se é a vontade do livre-arbítrio humano. Tudo isso é bobagem do diabo para atrapalhar você de fazer o que tem que ser feito. Seja essa vontade uma semente que Deus plantou, seja essa vontade fruto da agonia do seu vazio, sejam ambas as coisas, não interessa. O que interessa é que tem uma ordem imperativamente simples aqui. O resto é artimanha diabólica para afastar você do que tem que ser feito. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Não está disponível o tempo todo. Não é toda hora. Não é quando eu quero. Não é quando eu determino. Não é quando eu agendo. Buscai é uma ordem que procede de Deus para mim. Enquanto se pode achar, aproveita, porque você não sabe quando o seu coração terá de novo esse desejo. Você não sabe tampouco se o teu coração terá esse desejo e não terá a completação, a realização dele. Por isso, não discuta. Deixe essas doutrinas diabólicas que só procrastinam a realidade de Deus na sua vida para lá. Deixe que os acadêmicos morram em cima delas. Convite para você é o convite para todo ser humano, até para o descerebrado, para o mais simples de todos. Eu não consigo ler nem ouvir a palavra de Deus sem simplificá-la nesse nível ensinado por Jesus. Jesus tratou tudo assim. Agora é a hora. Deixa eu sepultar meu pai. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Ou deixa primeiro eu me despedir dos de casa. Jesus diz: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Ou alguém diz que tem uma missão anterior, algo a fazer antes de seguir, e ele diz: não, pode ser que nunca mais dê tempo, pode ser que eu nunca mais te chame, pode ser que tu nunca mais me encontres. Esse momento é único, é singular. Trata essa hora, esse dia, como único. Como diz a Escritura nos Salmos, no Pentateuco, no Novo Testamento, repete a mesma coisa. Hoje é o dia. Hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Hoje, se tu ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Isso seria uma provocação contra a oportunidade de tantas convergências inexplicáveis. O fato é que aconteceu de o teu coração hoje querer. E está acontecendo de que se o teu coração hoje está querendo, é porque esse é o tempo que Deus chama de enquanto se pode achar. Não discuta nada além disso. O coração quer.
Então hoje é o dia enquanto se pode achar. Invocai-o, invocai o Senhor, enquanto Ele está perto. Não é aqui mensurável a metros de distância. Deus não está fora, Deus está dentro. Mas é Deus dentro que nem sempre se pode achar. Há tantos impedimentos, há tantas distrações, há tantas filosofias, há tantas ideologias, há tantos ídolos, há tantos deuses, há tantos apegos, há tantos traumas, há tantos preconceitos, há tantas raivas, há tantos fomentos de ideias estranhas que se transformam numa plataforma blindada, de modo que hoje é o dia, então buscai-o. Eu sei que hoje é o dia porque eu quero Deus. E se eu quero Deus hoje, e do nada eu quis Deus hoje, é porque eu estou vivendo essa chance de que hoje é um tempo no qual eu posso achá-lo. Porque há ocasiões, como diz a Escritura, acerca de Esaú, que buscou a Deus depois com lágrimas e não pôde achá-lo. Buscou em Deus um lugar de arrependimento e não pôde encontrar. Buscou em Deus uma chance de amolecimento do ser, e o que teve foi paradoxalmente uma dor angustiosa que não correspondeu a um quebrantamento amolecedor do ser, fertilizador do coração. Buscai ao Senhor. Hoje é o dia, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto, enquanto essa graça é acessível, enquanto há o latejamento combinado da vontade do homem com a disponibilidade de Deus. Essa é a hora de invocar. A invocação está em mim. Eu não posso procrastinar, porque pode chegar o dia em que com a minha mente, com a minha necessidade eu queira, mas o meu coração tenha desaprendido todo o caminho da reconexão, da invocação, do quebrantamento, do arrependimento, do amolecimento do ser diante de Deus. E para que isto aconteça, para que isto seja fato, verdade, realidade, possibilidade, se prossegue dizendo o que tem que ser feito nesse dia, nessa hora, nessa chance, nesse instante que você está tendo, nesse dia chamado hoje que lhe está sendo concedido. O que você tem que fazer? Deixe o perverso o seu caminho. Deixe o perverso. Você está andando em caminho de perversidade. Eu não vou sair descrevendo quais são. Aquele que te convenceu de que hoje é o dia de Deus para você, ou você não saberá que outro será um possível dia de Deus para você, esse mesmo que fez esse convencimento agora, é quem revela a você a perversidade dos seus caminhos, dos seus ódios, dos seus preconceitos, das suas raivas, dos seus antagonismos. Ele mesmo te revela. Ele está falando contigo, porque ninguém recebe a emulação desse buscar, desse invocar, sem que isso não seja um trabalho provocante da misericórdia de Deus em nós. Por isso, não perca essa chance nem essa oportunidade. Deixe o caminho perverso. O caminho perverso é aquele que malogra, que engana, que dissimula a versão de Deus. É um perverso.
é aquilo que atravessa a versão da vida e não se compromete com ela, que muda o caminho natural da graça de Deus no coração humano. Isso é perversidade, que você pode apelidar do que você queira de meu caminho, mas é sua perversidade. Deixe o perverso o seu caminho perverso, o seu orgulho perverso, o seu preconceito, o seu racismo, o seu esteticismo preconceituoso, o seu gordocídio, os seus homicídios, os seus desejos de morte, de raiva. Deixa isso em nome de Jesus. Senão esse caminho vai fazer de você um perverso. E a sua perversidade vai condicionar você a esse caminho mau. Deixe, é uma decisão. Deixe. É porque você tem o poder de abandonar isso agora. Aquele que colocou em ti o desejo de buscá-lo é o mesmo que potencializa você para deixar o que ele diz que tem que ser deixado. O resto é discussão tola de meninos acadêmicos que não querem simplesmente obedecer à palavra de Deus. Deixe. Se ele diz deixe, é porque você pode deixar. Deixe o seu caminho perverso. Deixe o iníquo e seus pensamentos. A gente pode mudar de pensamentos, de conceitos, de preconceitos, de ideias, de ideologias. O Senhor quer converter as nossas ideologias, que são perversas e antagônicas ao amor de Deus, manifesto como amor ao próximo. Deixe o pensamento da iniquidade, da separação, da divisão, da raiva, do ódio. Deixe. Converta-se. É outra possibilidade. Se ele diz buscai, e diz deixe, e diz converta-se, é porque tudo isso é possível. Se você decidir, se você quiser. Nesse dia sobremodo oportuno, nesse dia da salvação, nesse dia chamado hoje, converta-se. Deixe, abandone, busque enquanto é possível e converta-se. Converta-se ao Senhor, converta-se ao Evangelho, converta-se à lei da vida, converta-se ao amor, converta-se à graça de Deus, converta-se à misericórdia, converta-se ao perdão divino que se institui como mandamento que me faz também perdoar a todos. Você quer perdão de Deus? Perdoe os outros. Converta-se a esse evangelho, a essa boa nova, que é uma oportunidade para você nesse dia chamado hoje. Está tocando em você? Agarre essa chance. Porque é nesse dia bom, assim como existe o dia mau, existe também o dia bom. Existe o que se chama de o dia da oportunidade. Assim como existe o dia da calamidade, onde tudo se encadeia para o mal, existe também o dia da compaixão, o dia da misericórdia, o dia do encadeamento para a vida, o dia do perdão, o dia da graça do nosso Deus. Converta-se a Ele, ouça o Evangelho, creia, abandone os seus pensamentos, as suas ideologias perversas, odiosas, odientas, desumanas, e converta-se ao Senhor Jesus. Porque Ele se compadecerá de você. Ele se compadecerá dele. Seja ele quem seja, essa pessoa que me ouve agora, converta-se e o Senhor terá compaixão de você.
Converta-se é uma possibilidade, é uma escolha. E prossegue dizendo: volte-se, volte-se, volte-se. É uma volição possível. Você pode decidir voltar-se em outra direção. Isso é conversão, é metanoia, é mudança de mente. Volte-se para o nosso Deus, porque o nosso Deus é rico em perdoar, é rico, é generoso de perdão, não é mesquinho. A misericórdia dele vai de eternidade a eternidade. A misericórdia dele triunfa sobre o juízo mais severo. Volte-se hoje, para que você usufrua Deus enquanto se pode achar. Prove Deus enquanto Ele está perto. Deixe esse caminho torto, desumano, esse caminho que não parece com o de Jesus, é o caminho perverso. A iniquidade dos seus pensamentos são todos os pensamentos que não são como os de Jesus. O Evangelho diz como ele trata a todos. E converta-se. Mude de atitude, de mente, de compreensão, de postura, de andar. Converta-se. Ele se compadecerá de você. Volte-se para Ele hoje. Não importa onde você esteja, nem o que você esteja fazendo, nem como você tenha deliberado até o dia de hoje. Volte-se. Volte-se para o nosso Deus, que é rico em compaixão. Ele manda a gente perdoar o próximo imbecil que se arrepende. Até 70 vezes 7. Ele manda isso a mim, que sou duro de coração. Imagina como não é o perdão desse misericordioso que me convida a voltar-me para Ele. Enquanto é dia, enquanto se pode. Como Jesus disse. Jesus disse: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. É a advertência de Jesus recorrente nos evangelhos. Ele diz: olha, vai chegar a hora em que tudo vai ser diferente. Vocês vão querer ouvir um desses dias e não vão conseguir ver uma dessas horas de oportunidade e não vão encontrar. Vai chegar um dia de um sábado tão frio para a alma que vocês vão preferir morrer naquele dia. Vai chegar uma hora tão assombrosa que vocês vão dizer aos montes: caí sobre nós. Vocês vão perder qualquer vontade de viver. Você está pensando que é você que condiciona, que determina até onde vai a oportunidade divina para você? Seu tolinho, não brinque com a graça de Deus, que se oferece todo dia, até Jesus dizer que chega aquele dia em que a porta é fechada. Como foi na arca, Jesus diz em Lucas 13, naquele dia se fechará a porta, então vós me direis. Tu ensinavas nas nossas ruas, tua palavra chegava às nossas casas, nós tínhamos a chance do teu conhecimento, nós ouvimos a tua palavra, mas Jesus disse: a porta estará fechada e eu vos direi, eu nunca vos conheci. Vocês nunca quiseram. O Evangelho da graça carrega a força insofismável de juízo e de um momento que diz: acabou, não tem mais. Faça isso agora, enquanto a riqueza do perdão está disponível.
porque vocês não vão me compreender sempre que vocês quiserem, vocês não vão me discernir quando vocês decidirem. Tudo que vocês têm e têm tido repetidamente é uma graça enorme, insistente, cansativamente recorrente. Só eu vou morrer dizendo a mesma coisa. Imagina essa palavra que está dizendo, só aqui no profeta Isaías está dizendo a mesma coisa há 2.800 anos. Quantas gerações nasceram, ouviram e morreram e foram para o choro e para o ranger de dentes com a porta fechada. Por quê? Diz o Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você está aí cultuando a idolatria dos seus pensamentos diabólicos e perversos, cheios de racismo, de preconceito, de separação, de endiabramento de pensamento que você não percebe porque você ficou perverso. E você está pensando que o teu pensamento perverso vai fazer você acessar a Deus a hora que você quiser? Meu amigo, chega a hora em que os céus se blindam. Os céus se blindam. E não adianta nem gemer, nem gritar, blindou. Existe esse dia contra o abuso, contra a perversidade, contra a iniquidade, contra a maldade, contra o culto ao pensamento do orgulho, da soberba e da imutabilidade. Chega esse dia quando você quer se converter e não pode mais. Você pode me perguntar, quando será esse dia? Minha resposta é terra, mistério. Ah, meu irmão, quem é que vai poder te responder que dia é esse? Para alguns o dia está sendo hoje. Para hoje, outros ainda está sendo um dia de salvação. Por quê? Diz o Senhor, é assim. Porque de moto próprio, sozinho, vocês não alcançam, vocês são burros demais para entender meu amor, minha revelação. Vocês são seres ataviados à idiotice, à insensatez, à maldade, à iniquidade, à desigualdade. Vocês chamam a desigualdade de direito. Vocês chamam a capacidade de vocês de poderem mais do que os outros de bênção divina. De tão ruins que o coração da maioria vai se tornando. Você pensa que você consegue apertar um botão e dizer agora chegou o dia de eu pensar como Cristo? Quem procrastina esse dia provavelmente não o encontre nunca mais. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. As vossas ideologias. Hoje nós temos um culto cristão às ideologias. No início do século XX, o culto cristão era a ideologia do não-Deus, ou do Deus-Estado. Agora é o culto, a ideologia do Deus subordinado às políticas de Estado, de governo. É o Deus subordinado ao ódio dos crentes, ao preconceito dos crentes. Ora, assim como no início do século XX aquela ideologia era diabólica, a presente ideologia, onde se coloca o iníquo sentado num lugar santo falando em nome de Deus, é igualmente perversa, se não for também pior. Eu repreendo ambas em nome de Jesus.
E não quero nenhuma delas presente no chão aonde vivem os meus filhos e os meus netos, os teus filhos e os teus netos, e aonde ainda é possível ter um país de paz, sem ódios radicalizados, em nome da perversidade, que não tem nada a ver com os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus estão manifestos em Jesus. A mente de Cristo é o ensino do Evangelho. Você pode fazer o esforço que você queira, mas o Evangelho é uma boa nova, não é uma má notícia, e é uma boa nova para todos. E não adianta você não querer que seja. Se você não quiser que seja, você está se excluindo da boa nova. Aquele que não quer a boa nova para todos se excluiu dela. Vai fazer parte do coro, do choro e do ranger de dentes. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos, as minhas escolhas não são como as vossas. Vocês querem matar, roubar, destruir, se vingar, perseguir, alienar, botar no ostracismo, diferenciar, botar um label. Vocês são assim, senhores de escravo perversos. Esses são os caminhos de vocês, olhem para a história. Os meus caminhos são diferentes de vocês. Eu liberto. Eu vim para evangelizar pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esses são os meus caminhos hoje. Andem pelos meus caminhos. Caminhos de misericórdia, de graça. Caminhos que refletem a minha face, os meus passos, as minhas escolhas. Sim, os meus pensamentos. Os pensamentos no Evangelho, os meus pensamentos já estão revelados. Os meus caminhos já estão demonstrados e não são como o de vocês. Nem como a igreja de vocês. Nem como os pastores de vocês. Nem como os representantes de vocês. Os meus caminhos não são assim. E vai chegar a hora em que vocês vão descobrir, tragicamente, e vão me buscar e não vão me achar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, do que as vossas escolhas, do que as vossas morais, do que as vossas determinações comportamentais, do que os vossos juízos. E os meus pensamentos, a minha palavra, a minha revelação, mais alta do que qualquer pensamento ou ideologia de vocês. Acordem em nome de Jesus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, como fenômeno natural, na estação certa, não acontece o tempo todo, tem estação para isto. E para lá, para os céus, para as nuvens não tornam antes de cumprirem seu ciclo. Ou seja, até que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar das sementes que estão esperando a chuva dessa hora, dessa estação, dessa graça, dessa oportunidade, enquanto é possível. Para que haja semente para aquele que semeia. Eu, por exemplo, sei que a semente que eu semeio só tem chance de vingar se a graça de Deus se derramar e encontrar corações que se abram para a umidade, com humildade, para a fertilização do Evangelho no coração. Do contrário, eu estou jogando terra em chão pedregoso, só isso.
assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim. Ela não voltará para mim vazia. Ou ela vai produzir fruto, semente de vida, de graça, de perdão, de salvação, de esperança. Ela vai meter a mão aí, tirar você desse buraco do suicídio, da desistência da vida, da depressão, do pânico, desse estado de existência sem nenhum sentido, é só raiva para cá, antipatia para lá, desconfiança para acolá. Essa vida de demônio que você vive e pensa que é vida de gente, ou essa palavra chega e semeia uma esperança maior do que o seu desespero, maior do que a sua má vontade. E eu espero que seja isso que aconteça, e que o fruto disso seja uma vontade incontrolável de buscar, de invocar, enquanto dá, enquanto é possível, enquanto está perto, aproveitando a revelação, porque você não se converte a partir do seu próprio pensamento. Seu pensamento é mau. Se tem alguma coisa provocando você para mudar na direção de Jesus, é porque são os pensamentos de Deus descendo como chuva da palavra, molhando o coração, irrigando o seu ser. E se você se abrir assim, essa palavra não voltará vazia, ela produzirá a vida, a graça, o perdão, a salvação, a esperança nova, a libertação que você precisa. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Por outro lado, se o seu coração se fechar, se o seu coração se fechar, a mesma palavra que umedece, que faz fertilizar a vida, será a mesma palavra que empedernirá você. Empedernirá, de modo que acontece o que Jesus diz: veem e não enxergam, ouvem e não escutam, percebem com o coração, mas fecham o espírito, porque eles não querem se converter. Eles não querem ser por mim curados, diz o Senhor em Mateus 3. Não querem. Tem algo tão diabólico no coração de algumas pessoas que elas não querem o amor de Deus. Elas dão razão à sua perversidade. Fazem isso em nome de Deus e morrem no choro e no ranger de dentes, porque não querem ser curados. Agora, aquele que acolhe, aquele que busca enquanto se pode achar, que invoca enquanto ele está perto, que muda de caminho, que muda de pensamentos, que acolhe os pensamentos de Deus contra as ideologias do homem e aprende uma nova maneira de andar na vida, esses sairão com alegria. Já estão com alegria aqui agora. Já tem dezenas de pessoas chorando, eu sei, aos prantos, com uma alegria soluçante, porque a graça de Deus os acolheu e os alcançou agora. Saireis com alegria, voltareis para a vida com outro espírito, sereis guiados na paz, não no ódio, na raiva, no antagonismo, na inimizade, não. A misericórdia de Deus vai se derramar em você como chuva. Você vai ser fecundado com alegria, em paz você será guiado na vida. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vocês, ou seja, a vida vai conspirar em favor, vai aplaudir vocês, a existência vai dizer amém para a sua atitude.
Até as árvores do campo baterão palmas. Como muitas vezes eu sinto, mais do que simbolicamente, das árvores desse jardim, desse horto aqui de casa, que tem dias que eles estão aplaudindo de alegria. Se você quiser me chamar de louco, pode chamar. A alegria é toda minha, todavia. Vocês serão guiados por um outro caminho. E a vida vai mudar. Em lugar do espinheiro de hoje, você que é só espinho. Quem te beija, beija o amargor. Quem te abraça, se espeta. Essa vida tão hostil. Essa vida tão hostil. Esse espinheiro do teu ser, da tua vida, da tua existência, no lugar dele vai crescer um cipreste. Vai oferecer ninho às cegonhas e a outros animais que adoram o cipreste, para neles criarem as suas crias. No lugar do espinheiro da tua alma vai nascer um cipreste de celebrações. Em lugar da sarça cheia de espinhos, inabraçável, vai crescer uma murta como essa que eu tenho aqui atrás. Cheira bem. Cheira bem. Agora está escuro, não dá para você ver. Mas quando ela abre, o cheiro é maravilhoso. Ao invés da sarça espinhosa, vai nascer uma murta cheia do perfume de Cristo exalando do teu ser. E será isto glória para o Senhor. A sua vida sendo assim, se convertendo assim, será um cenário de glória para Deus na terra. Onde você chegue, até os seus inimigos têm que admitir que Deus é sobre você. Eles não gostam do que você profetiza, eles não querem ouvir porque lhes dá coceira no ouvido. No entanto, eles não podem negar que a beleza de Cristo está sobre ti, o cheiro de Cristo, a glória de Cristo. A presença de Jesus está sobre você. Você se tornará glória para Deus. A sua vida se transformará num memorial eterno que nunca será extinto. São pessoas que nem as piores campanhas conseguem fazer a memória delas ser apagada da terra, porque elas se converteram ao nosso Deus e viveram no caminho da paz e foram guiadas pelo amor e buscaram e acharam a Deus. Se orientaram não pelas ideologias humanas, mas pelo caminho superior de Jesus e do Evangelho. Foram pastoreadas pela paz. Os espinheiros do ser deram lugar aos ciprestes da vida. As sarças foram substituídas por murtas cheirosas. E a vida desse indivíduo que se transforma numa glória para Deus na existência, onde esteja, onde vá, até os contrariados contra a verdade que ele diz se curvam ante a glória de Deus refletida na vida dessa pessoa. E há um detalhe: a existência assim vivida será de memória inextinguível. Todos os outros são esquecidos, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Todos os outros serão esquecidos. Daqui a um tempo ninguém se lembrará deles, mas aquele que vive, que faz a vontade de Deus, que é ativado nessa transformação da glória de Deus no coração, esse permanece para sempre.
Paulo nunca conquistou uma casa. Nunca escalou um muro, foi até descido por um para se salvar na Síria, de Aretas, que queria prendê-lo. Não escreveu nenhum livro, ditou pequenas cartas. A obra dele, comparada com a de Platão, é uma bobagem. Com a de qualquer filósofo grego, é ridícula. Paulo não conquistou nada. Ainda acabou precocemente, mais ou menos com 60 e poucos anos, no ano 64, tendo a sua cabeça degolada, cortada, perdeu até a cabeça e não conquistou nada. Do ponto de vista dos caminhos do homem, dos pensamentos do homem, da glória do homem, dos sucessos do homem, ele foi um fracasso, tanto quanto o seu mestre. Um grande fracassado, que morreu numa cruz e ressuscitou de entre os mortos, e só um grupo de pessoas é que creem nisso. A maioria do mundo vive como se nunca tivesse havido ressurreição. Paulo, como discípulo de Jesus, é um fracasso absoluto também. Não ganhou nenhum castelo de presente. A montaria nem se menciona direito, era frequentemente emprestada. Os lugares onde ele pregava, na maioria das vezes, ele tinha que trabalhar durante o dia. A maior parte do dia fazendo tendas, vendendo na ágora, no mercado, para poder comer e pregar, porque nem ajuda para pregar ele tinha. A ênfase dele não era em dinheiro. A ênfase dele era em integridade idônea, para que ninguém o acusasse de nada. Alexandre o Grande conquistou um império do norte da África à Índia. Mas quanto tempo faz que você não ouve falar de Alexandre o Grande, a não ser de uma classe de história? E olhe lá, ou num documentário do History, de meia hora. A gente pode dizer a mesma coisa de qualquer um outro conquistador. Você sabe a história de Gengis Khan? Sabe nada. Você sabe a história dos grandes conquistadores da Terra? Sabe nada. Você não sabe nem a história de Napoleão Bonaparte. Você não consegue repetir nem quem foram os generais da ditadura brasileira, nem o que aconteceu, nem o que fizeram. Sabe nada. Sabe nada. Mas de Paulo, para o bem ou para o mal, querendo ou não querendo, você ouve todo dia. Todo dia. Sabe por quê? Porque para ele buscou o Senhor enquanto ele pôde achar. Ele invocou enquanto Jesus dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele trocou seus caminhos perversos por caminhos inexplicáveis de amor, paz, misericórdia e justiça do reino de Deus. Rompeu, diz ele, considerou todas as ideologias de qualquer natureza, toda a cultura judaica, farisaica, greco-romana, na qual ele tinha sido educado, considerou tudo como um refúgio para ganhar a Cristo e usava aquilo
como um fertilizante para o Evangelho ficar mais aplicável às culturas que ele visitava. E lá ia aquele homem remelento, como dizem muitos historiadores, sofrendo de conjuntivite crônica, careca, feio, pernas tortas, que não tinha uma saúde muito boa. Ficou tão ruim da vista que tinha que ditar as suas cartas para que outro escrevesse. Ele no máximo assinava, na maioria das vezes, ou em muitas delas. No entanto, estou eu aqui, todos os dias fazendo alguma referência a ele. Por quê? Porque a memória de Alexandre praticamente foi extinta. Não fossem os acadêmicos. Mas você pode entrar numa choupana pobre do Rio Amazonas, ou do Purus, ou do Juruá, ou do São Francisco, ou do Rio Paraná. E sob luz de lamparina você encontrará pessoas lendo acerca daquele que nunca escreveu um livro, que nunca conquistou uma cidade, nunca dominou nenhum reino, mas se tornou um perfume de Cristo. Se tornou uma face resplandecente da glória de Deus. Trocou o espinheiro pelo cipreste, a sarça pela murta. Mudou os caminhos humanos pelos pensamentos mais elevados de Deus. E virou uma glória ambulante. E se tornou num memorial. Enquanto houver humanidade, esses memoriais não serão esquecidos. Não só porque estão na Bíblia, mas os outros que viveram o Evangelho se transformam em memórias de Cristo para sempre no mundo, inextinguíveis em qualquer que seja a próxima geração. Nem a inteligência artificial conseguirá eliminar a manifestação dessa glória que poder humano nenhum pode acabar. E quando ela vira gente, com a nossa cara, com o nosso tamanho, ela carrega um poder silencioso e subversivo de uma revolução interior que o mundo não vê, mas que acontece às vezes no coração de um, e por um que buscou enquanto se podia achar, uma geração inteira pode ser sacudida e transformada. Senhor Jesus, eu não tenho mais nenhuma palavra a acrescentar. É claro, é definitivo, é inapagável, é invencível, é a palavra que não volta para ti vazia, antes cumpre o que te apraz. E eu peço que ela exploda como semente de vida no coração de milhares e de milhões. Eu a entrego e assopro aos cuidados da tua soberania, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.